Muito bem, voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos falando sobre vencer a força do medo. E esse é um assunto importante, gente, porque nos dias de hoje, essa atmosfera temerosa, ela tem abraçado muitas pessoas, inclusive aqueles que são cristãos, a nova criatura em Cristo Jesus. Não permita ser controlado. Eu falei de algumas coisas aqui que o medo é um espírito atormentador, que gera esse pensamento de incapacidade de cuidar, de proteger, de guardar, de conquista, de vencer. E a gente fica tão sobrecarregado e a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Bum, o espírito do medo vem, toma conta, abraça e a pessoa já fica pensando mil e uma coisas adiante, o que vai acontecer, e é isso, aquilo, outro, e você não sabe como isso muitas vezes vem de uma maneira tipo enxurrada, tsunami, abraçando pessoas. É impressionante. Hoje aumenta o número das pessoas que hoje é chamado de transtorno do pânico, né? Mas já foi chamado síndrome do pânico, né? De pessoas que vivem debaixo disso, é diagnosticado e, meu irmão, vai tomando remédio e vai viver. Não, peraí. Legal, eu acredito nisso, na força do remédio para ajudar as pessoas, mas vamos eliminar isso pela força da verdade, controlando a tua vida, né? Através do amor de Deus que nos aperfeiçoa, é maravilhoso. Então, se o medo, eu quero te falar isso, se o medo controla, o homem se torna escravo dele e das suas consequências. Então eu quero fazer a pergunta, como é que o medo, essa é a pergunta que nós vamos daqui por diante comentar bastante, como o medo ganha espaço na nossa vida? Como é que ele ganha espaço? Então eu vou começar a compartilhar aqui para vocês sobre basicamente a primeira maneira, ok? Existem duas maneiras básicas pelas quais o medo ele ganha espaço para dominar e controlar a nossa vida. A primeira maneira é eu e você desconhecermos a sua maneira de agir na nossa mente. É impressionante, mas o centro de tudo que acontece na nossa vida, o centro é a nossa mente. É de lá que partem os pensamentos que podem construir a nossa vida, nos colocar no prumo certo, na direção certa. Ou é de lá mesmo que vai partir todo um prejuízo na nossa vida, de todo um atalho de um lugar estranho por onde a gente vai começar a caminhar, que pode não trazer essa programação de construção, né? Eu não quero falar de destruição, mas é isso que a gente vê mesmo. Tem pessoas hoje que tomam determinadas atitudes que um pouquinho mais à frente ela está completamente destruída. Então tudo começa na mente. Eu quero te falar então que se eu desconheço a maneira do medo, do espírito do medo, né? Esse espírito de temor trabalhar na mente, se eu desconheço, eu vou perder mesmo. Ok? E eu quero te falar, esse é um assunto tão sério que não leve isso de maneira light. Não leve isso, como eu já expliquei nos outros vídeos, como um sentimento. Ah, pastor, todo mundo tem medo. Ah, agora eu estou andando com medo. Ah, agora eu tenho mais medo que eu tinha antes. Ah, eu já não saio na rua. Cara, não. Alguma coisa tem que acontecer contigo. Você tem que parar e frear. Peraí, eu não sou mais aquela pessoa. Eu estou deixando de ser normal. Será que eu não paro para pensar? Eu estou sendo controlado pelo medo. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Obviamente, gente, eu não estou falando de coisas que são prudentes. Nós vivemos dias maus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E a Bíblia recomenda que nós sejamos pessoas prudentes. Pessoas prudentes, vamos separar, porque isso aí é uma linha tênue, não são pessoas temerosas, mas são pessoas que sabem, né, se posicionar de tal maneira para poder viver. Obviamente, numa cidade como a gente vive, se você tem um certo nível de segurança, um grau de posicionamento, de olhar a coisa, é importante, né? Não tem como hoje você ficar do nada, quero sair meia-noite, sair passeando pela cidade do Rio de Janeiro, andando, né, a pé, em determinados lugares, e coisa, é maluco, né? Aí o cara tá... Não, tem uma certa coisa que a gente hoje entende que é uma certa segurança, e isso é legal, um bom senso. E eu vou te falar, isso sempre chega no nosso coração, só não posso permitir que isso vá mais adiante em algo tão temeroso que já está me freando de viver uma vida normal. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Por favor, entenda as minhas palavras, tá? Porque isso aqui é importante, você saber esse limite. Então, se eu e você desconhecemos a maneira de agir na mente, então eu vou desconhecer como é que eu sou dominado por essa ação do medo e que tem essa tendência mesmo a estragar, acabar, contaminar
com a minha vida e a tua, né? Cerceando até habilidades, capacidades humanas. Quantas pessoas hoje, gente, estão presas e não exercem mais as suas habilidades e capacidades porque estão presas debaixo de um medo que ela mesma não sabe. Meu Deus, e como isso, eu estou te falando, isso é um espírito atormentador. Legal? Vamos embora continuar falando sobre isso no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar como é que o medo ganha espaço na nossa vida nessa primeira maneira e vamos depois passar para a segunda. Legal? Então é isso aí, dá uma curtida no nosso vídeo. Se por um acaso você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, seria legal. E deixa um comentário, porque isso é importante para todos nós. A gente se vê.